Então, por favor, pode fazer a leitura da mensagem. No dia de hoje, pelo menos, coloca a beleza nos teus olhos, a fim de fitares a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada e dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirirá vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo, disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. Então, isso aqui para mim caiu que nem uma luva. Eu li antes, aí eu falei, eu quero ler isso aqui. Porque antes, tudo que eu ia fazer, se fosse fazer algum atendimento que fosse, sei lá, por exemplo, num banco, aí eu já ia resmungando, reclamando, tem que fazer aquilo, não sei o que, dava tudo errado. Dava tudo errado. Agora, quando a gente se propõe a já chegar com um sorriso, né? No nosso dia a dia, a gente levanta, no trabalho também acontecia isso. Eu chegava de mau humor, as pessoas não sabiam e não tinham por que aturar meu mau humor, já que a culpa não era delas. Então, eu fui aprendendo que o sorriso abre portas. E toda vez que eu vou resolver as coisas agora, Deus coloca sempre um abençoado para me atender. Sempre tem alguém que. Você entra numa loja para pedir uma coisa, a pessoa já te atende muito melhor, te atende com o maior carinho, né? Então, assim, sorriso, um bom dia, abre muitas portas. Isso serviu muito para mim. Que bom, maravilha. Mais alguém? Então vamos à nossa prece, por favor. Então vamos dizer assim, meus irmãos. Paizinho do céu, como nós estamos felizes por contar contigo, Paizinho, porque tu nos conheces e neste momento nos credencia a estarmos junto do vosso amado Filho Jesus. Paizinho, a cada dia que nós nos reunimos junto a Jesus, cresce em nós aquele sentido de que eu não posso mais esperar, eu não posso mais transigir. Pai, garanta que a nossa parentela espiritual, essa espiritualidade amiga e benfazeja, que guia a nossa salinha de aula, né, possam fazer que encontre em nós aquela vontade de guardar, aquela vontade de compreender e de fazer. Pai, e que essas vibrações de que vamos fluir nesses momentos possam servir, Pai, como remédio a todos aqueles que estão endereçados em nossas mentes, nem sabem que nós sofremos por eles, mas que nós sempre estamos pensando, Paizinho, garanta que, já que nós não temos condição de entregar nada por nós mesmos, que esses momentos em que tudo está potencializado no amor de Jesus, neste amor que nós ainda estamos aprendendo, possam chegar a todos esses cantinhos, Paizinho. E neste momento queremos pedir também que possa ser abençoado todos os dirigentes dessa casa que nos reúne nessas salinhas. O bálsamo que há de nos reconfortar para a jornada que nós ainda temos que divisar junto aos que caminham conosco. Abençoe-nos então, Senhor, os propósitos, e que por Jesus possamos agora dar início à nossa salinha desta noite. Graças a Deus. Podemos iniciar, Mauro? Podemos?
Então, estamos no capítulo 18, muitos dos chamados e poucos escolhidos. No item, os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. O número 6. Correto? Isso. Correto. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome e não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Continua? Não, vamos comentando, né, parágrafo por parágrafo, fica mais fácil, né? Uhum. O que Jesus está nos conclamando aqui? Vamos abrir uma discussão? O que Jesus está nos convidando nessa passagem? Ou nos lembrando, pelo menos? Dizem cristãos da boca para fora, não aplicam os ensinamentos do Cristo. O seu som não chegou aqui para mim, Ronald. Para mim, não. Agora, está me ouvindo? Sim. Sim. Eu entendi o seguinte: muitos se dizem cristãos da boca para fora. Não colocam em prática, né, os verdadeiros ensinamentos do Cristo. Assim eu entendo. Uhum. Diga, Carlos. Eu compactuo aí com o Ronald, o que ele disse, né? E no finalzinho, quando ele fala para afastar vós que fazeis obras de iniquidade, me gerou não uma dúvida, só se ele quer dizer vós que fazeis obras contra a moral divina ou vós que são injustos, ou as duas coisas. Fiquei na dúvida nesse finalzinho só, mas eu concordo com o Ronald. Obras de iniquidade é tudo aquilo que vá em oposição às leis de Deus. E aí, eu convidei a discussão porque cada um de nós tem uma percepção, tem um Tem um problema a entendimento. resolver, né? Tem um entendimento. E eu entendo aqui que o Jesus está nos convidando a sair do verbo, a sair da teoria e ir para a prática. Porque não adianta eu dizer Senhor, Senhor, e não ter praticado boas obras. Não adianta eu dizer, ou eu convocar, ou eu orar até, e não colocar em prática aquilo que aprendemos. Então, o convite, dentro da minha percepção, é: vamos colocar mãos à obra. E às vezes a gente fala, não, uma prece resolve. Uma prece ajuda muito, mas não mata fome, não tira a dor, ou muitas vezes não tira a dor. Então, nós precisamos colocar mãos à obra, nós precisamos trabalhar. E a prece que podemos fazer, ou a melhor prece que podemos fazer, é exatamente o trabalho no bem. Enquanto estivermos engajados no trabalho do bem, estamos fazendo uma prece. E o convite é esse. Eu não vou dar um spoiler, mas quem quiser se aprofundar um pouco nisso, amanhã, lá no SEAC, tem um estudo lá às 19 horas, que vai ser abordado, de certa maneira, essa parte que Jesus está dizendo aqui, do convite a mãos à obra. E isso é preciso coragem. E é preciso entendimento. Quando Jesus nos convoca à obra, a trabalhar na obra, a trabalhar na seara, não é para fazer coisas grandiosas, porque nós não somos ainda espíritos com capacidade para fazer coisas grandiosas. É para fazer coisas que estão dentro da nossa capacidade de execução.
E cada um de nós tem uma capacidade. Cada um de nós pode executar alguma coisa. E todo o bem que fizermos, nós lemos aqui recentemente e falamos isso aqui constantemente também, todo o bem que fizermos será nosso advogado em qualquer local ou em qualquer tempo em que estivermos. Mas é o bem que fizermos, não é o bem que falarmos. Nós, às vezes, temos muito verbo e pouca ação. O Emmanuel diz que nós temos 1 milhão de palavras e um milímetro de ações. Então, nós precisamos, pelo menos, equilibrar isso. Ter palavras? Sim, nós precisamos pregar, mas precisamos também trabalhar, precisamos agir. Diga, Pedro César. Como é que a gente pode entender aqui, o Valdenir? Porque ele vem assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos nesse dia. Mas que seria esse nesse dia? Nesse dia do julgamento, que cada um... E aí, por favor, não entendamos aí um julgamento como imaginam os nossos irmãos de outras crenças. Julgamento para nós é a nossa própria consciência na hora que fomos chamados. Cada um de nós vai ter que prestar contas. É a parábola dos talentos. O Senhor nos empresta talentos e, mais à frente, ele vai nos convocar para prestar contas. E eu preciso dizer para ele, eu preciso mostrar para ele o que eu fiz com meus talentos. E quando eu disse, nós comemos e bebemos na sua praça, fizemos isso, fizemos aquilo. Mas se não tiver caridade, diz Paulo, né? Mesmo que eu dê meu corpo a ser queimado, se eu não tiver caridade, isso não me adianta, de nada me adianta, ou de pouco me adianta. Então, entenda assim, Pedro, é o momento de cada um de nós prestar contas dos talentos que recebemos. E já discutimos isso aqui ao longo desses estudos, aí nós discutimos aqui a parábola dos talentos. Até alguém colocou como a Isabel, que estava aqui, e colocou como uma oportunidade que nós temos, que muitas vezes não aproveitamos. Ok. Amaury, você levantou a mão e baixou. Isso me faz lembrar uma crônica que é para chamar a atenção de nós que somos os trabalhadores que foram chamados, que não precisa muito, como você até referiu, porque eu conheço uma crônica que eu não esqueci, de um senhor que reencarnou muitas vezes para fazer a obra com planos, com vantagens para o ato, e ele se perdia no mundo. Aí, deplorando todas as encarnações porque ele perdeu com todos os recursos, ele recebeu a ordem, você vai reencarnar assim? Não, você tem chance, mas você vai reencarnar, vai criar 3 filhas, vai perder a mulher, e você não vai ter condição de fazer nada, mas você vai estar na obra. Aí ele, poxa, não podendo ajudar, ele sempre se engajava nos grupos, não podia nem sair. Ele engajava no grupo para saber onde é que ia ser o trabalho, qual era o que levavam, como é que... E ele cobrava o feedback, como é que foi e tal. Então, ele também se ilustrava, porque ele recebia informação do grupo. Mas ele plasmava tudo, ele perguntava tudo, tentava preparar o pessoal antes de sair, né? E qual a surpresa quando ele chega do outro lado, que ele nunca teve dinheiro para nada, ele foi considerado um completista na obra que veio fazer, mas eu não tive como ajudar ninguém. Você não ajudava com recurso, mas ajudava com seu pensamento. A gente pensa que tem que fazer muito, tem que erigir um centro. Não é nada disso, gente. Não adianta pegar o estandarte. É de dentro de você. Está tudo conosco. Nós não podemos nada, não, mas com Jesus aqui nessa salinha, a gente diminui muita coisa. Lembrando aqui uma outra passagem do Cristo que ratifica essa aqui, aliás, todas as passagens dele se complementam, se ratificam, quando ele diz lá, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Quem vai entrar no reino dos céus? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai. E, de novo, fazer a vontade do Pai aqui não é erigir grandes obras.
É erigir uma grande obra em mim mesmo. Lembrando que a minha grande vitória, ou minha grande batalha, é comigo mesmo. Eu preciso lutar para vencer as minhas dificuldades. E a hora que eu vencer a mim mesmo, eu já disse isso aqui, eu entendo que eu me torno invencível a hora que eu vencer a mim mesmo. Que aí ninguém mais vai me vencer. Eu já me venci, e tendo me vencido, eu sou ou serei o grande vitorioso. É. Tudo bem? 7. Todo aquele que ouve as palavras que digo e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras que digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela desmoronou, e sua ruína foi grande. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 27. Quem de nós já não recebeu essa tempestade? Quem de nós aqui, nesse grupo, se tem alguém aqui, eu até gostaria de saber, que não passou ainda por essa tempestade. Entendendo aqui que Jesus está usando uma figura de linguagem, obviamente, né, para nos trazer um ensinamento. Mas as tempestades virão. Nós estamos construindo a nossa casa com bases sólidas, com alicerces bem sólidos, ou estamos construindo sobre a areia? Porque a tempestade virá. Com certeza, se não veio ainda, ela virá para cada um de nós. E não estamos falando só desta encarnação. Se eu não tenho nessa encarnação, eu posso ter tido uma tempestade na outra. Eu posso ter aprendido na outra, ou vou ter na próxima, ou no futuro, talvez nessa encarnação mesmo. Mas o fato é, todos passamos, ou já tivemos a oportunidade de passar por essa tempestade. E aí a prova, como é que nós nos saímos diante da tempestade? Como é que nós saímos? Como é que nós nos seguramos quando veio o temporal, veio o vento, veio a chuva, veio a água? Cada um de nós precisa estar seguro disso. Diga, Mauro Medeiros. Eu uso aquela imagem, né, da história da dor de dente, né? Bem comparada também com a tempestade, que você trouxe aí bem, né? Que está na parábola. A tempestade é relativa para cada um de nós, né? Alguns realmente vão ter situações muito duras, difíceis, outras menos. Mas ao olhar de quem? Aquele que passa pela sua dificuldade, né, é que sabe sentir o tamanho do problema, né, o tamanho da dificuldade em se livrar daquilo. Nós temos um companheiro que o filho tentou a segunda tentativa de suicídio agora, porque a namorada acabou com o namoro. Aos nossos olhos, mas que coisa boba! Como pode, né? Uma coisa tão pequena tem uma consequência tão grave, mas a dor de dente está doendo muito nele, né? Então, a tempestade para ele, quem está olhando de cá, não, é só uma garoazinha. Mas para ele, é um dilúvio de emoções, de sentimentos, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, porque na medida em que somos esses trabalhadores de Jesus, nós temos que ter pronto, né, a palavra consoladora, o acolhimento, a compreensão, a indulgência, para que a gente possa consolar e ajudar o companheiro a vencer, né, ou passar por essa tempestade, que aos nossos olhos pode ser pequeno, mínimo,
mas aquele que está passando é profundo, né? Então, isso é muito interessante, muito importante. É porque, às vezes, a gente diz assim, não, tempestade que Jesus fala aqui tem que ser sempre algo muito grave, tem que ser algo que a gente não suportaria, mas o peso está na medida daquele que passa, né? Obrigado. Se veio para nós podemos suportar. Se veio para nós, é nossa. Porque Deus não nos dá, né, fardos mais pesados do que a nossa capacidade de transportá-los. E se não o faremos, se não o fizermos, não o faremos por má vontade, por preguiça, enfim. Mas o fato é, forças, coragem, com certeza, força nós temos. Porque Deus é justo e só vai me dar aquilo que eu peço. Agora, é claro que... Perdão. Sim, sim, por favor. O que você falou é muito certo. Né? Deus nos dá aquilo que somos capazes de suportar. Deus nos dá. Mas nós criamos situações e potencializamos situações que, às vezes, a gente não tem condição de suportar. Mas são situações que nós criamos, não foi Deus que nos impôs. Então, também é importante a gente fazer essa separação. Porque, às vezes, a gente bota tudo na conta de Deus, né? E esquece que nós botamos ali, nós criamos uma situação, que estamos alimentando, estamos potencializando esta situação que eu criei, né? A esperança agora é que Deus resolva. E não é por aí o caminho. Né? Antes de passar para a Mauri, eu me lembro, às vezes eu digo, o tamanho do poço, às vezes, é muito grande. E a gente não consegue sair sozinho. É preciso que alguém coloque uma escada, estenda a mão, jogue uma corda, jogue uma boia. Sim, há muitas situações, agora, como lembrou bem, que nós criamos. Porque o escândalo, nós o criamos. E, obviamente, teremos que responder por isso. Porque Deus não nos dá dificuldade. Ele nos dá liberdade. E é com a liberdade eu faço bom ou mau uso dela, com toda certeza. Diga, Mauri. Isso me lembra, eu já era espírita caquético, já bem surrado. Aí eu peguei para ler, assim, porque li quase tudo sobre Francisco de Assis, peguei aquele livro que é best-seller, não sei o quê, do Nikos Kazantzakis, que era um padre. Falava o pobre de Deus. E eu li o livro mais 5 vezes, porque quando chegava na hora em que ele estava tomando uma surra dos bandidos, e ele tomava a surra e agradecendo, ó Senhor, obrigado. E digo, você não tem nada, ainda agradece? Ó Senhor, abençoe a todos eles. E eu li o livro 4 vezes, chegava ali, eu chegava com essa, por que ele fazia isso, meu Deus? Mas, graças a Deus, né? Agradecendo que ele não tinha mais nada para pagar, agradecendo que aquilo foi saudado. Surra eu não levo mais, eu tenho certeza. Porque ele estava resignado, que só apanha quem precisa. Ele estava precisando daquele remedinho. É o nosso maior problema. Quando chegam a entreveiro, a gente acha que não é conosco, que estamos sendo injustiçados. Pelo amor de Deus. Reencarnacionista, ó Senhor, obrigado. Então eu sei que eu estou precisando. Graças a Deus. É difícil, é muito difícil. Desculpa. Tudo bem. Difícil, mas não é impossível, né? Tanto é que muitos venceram, muitos conseguiram. O próprio Francisco de Assis e um Francisco mais próximo de nós aqui, né? Que venceu também muitas dificuldades, muitas dores, né? Me lembro até que uma vez o Divaldo chegou para ele e reclamando de dificuldade, de dor, que queria ter... Que é muito trabalho, que ele queria muito ter uma família, que ele queria ter filho. E o Chico, meu filho, eu tenho 2 esposas. Eu sou bígamo. E tem um problema sério. Mas aí Divaldo ficou meio assustado, né? Começando. Não, eu tenho a esposa catarata e a esposa angina, que me dão um trabalho danado. Levar no bom humor. E é isso que a gente precisa entender. Se nós estamos passando por essa dificuldade, né? De novo,
Já passamos lá pelo capítulo 9, item 7, a mensagem da Joana, quer dizer, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nós precisamos receber essa dor. Primeiro, o resultado, sabendo que é resultado das nossas ações. Deus não criou a dor para mim. Deus me criou a oportunidade, me deu a oportunidade, me deu a liberdade, mas a dor foi eu que criei. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, tenhamos a certeza. Só vamos entrar no reino dos céus se entendermos aquele processo e o aceitarmos sem murmurações, como diz o próprio Evangelho. Senão, nós vamos ter que recomeçar a prova de onde nós paramos. Tudo bem? Número Vamos lá, 8. Maria. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será olhado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os cumprir e os ensinar será grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 19. De novo, de certa maneira, nós já comentamos, né? Aquele que praticar, aquele que viver, aquele que vivenciar, será considerado grande. E aí me lembra o Batista, né? O João Batista. Dos nascidos de mulher, o maior. Mas, no reino dos céus, ainda é o menor. Porque lá, quanto menor se torna, maior se aparece, maior se fica, né? Então, quanto menor eu me coloco, mais eu me engrandeço, mais eu cresço. É claro que não é fazendo isso proposital, né? Eu vou me tornar aqui, ou vou dizer humilde para conseguir situações. Não é por aí. Eu preciso, efetivamente, transformar as minhas não virtudes em virtudes. E é isso que ele nos coloca aqui. Aquele que violar o mandamento será menor. Mas aquele que ensinar e vivenciar, com certeza, será grande no reino dos céus. Segundo, 9. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que lhes serve chamá-lo de mestre ou senhor se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que o honram com atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam os dias em preces e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para os seus semelhantes? Não, com certeza não serão, né? E, de novo, serão cristãos que só têm atos exteriores? Não. E, de novo, o Mauri lembrou a caridade sem... A caridade moral, não a caridade material. E todos temos condições de fazê-la. De novo, dentro das nossas possibilidades. Não queiramos fazer uma obra muito grande, porque não temos, pelo menos eu, né? Vou usar aqui a primeira pessoa, do singular. Não tenho estofo espiritual, moral, para grandes obras. A gente tem um conhecimento, se esforça por vivenciar, por praticar, mas é isso que ele nos convoca aqui. Serão cristãos aqueles que oram o dia todo, mas não se tornam melhores? Essa é a situação. Precisamos nos tornar melhor a cada dia. Nem que seja 1 milímetro. Né? Em relação a ontem, eu melhorei isso. Em relação a ontem, eu melhorei um pouquinho. Melhorei 1 centímetro por dia, pelo menos, mas precisamos caminhar sempre. Senão a gente estaciona e o mundo anda, né? A fila anda, né? Como diz o pessoal, a fila anda. E aí a gente fica parado. Então, não podemos ficar parados nessa fila. Vamos lá, Verinha. Aí vai responder: não, porque do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela aparência, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Inutilmente, eles dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, isto é, ensinamos em teu nome. Expulsamos os demônios em teu nome. Nós bebemos e comemos em tua companhia. Pois ele lhes responderá:
Eu não sei quem sois, afastai-vos de mim. Vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis vossas palavras por vossas ações, que caluniais vosso próximo, que roubais as viúvas e cometeis adultério, retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis as lágrimas correrem em vez de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. A única estrada que está aberta para que encontreis a graça diante dele é a prática sincera da lei do amor e da caridade. Lembrando aqui, gente, que as palavras de Jesus, às vezes, são fortes. As palavras de Kardec aqui, né? Ele está repetindo a palavra de Jesus, são fortes. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel. Em realidade, Deus, Jesus, não quer nos afastar. Ele quer nos aconchegar. Ele quer nos acolher. Ele quer nos apoiar, nos dar colo, nos dar ombro. Mas nós, quando desrespeitamos as leis de Deus, estamos nós, por nossa vontade, por nosso desejo, nos afastando. Mas a ninguém será negada a oportunidade de recomeçar, de refazer, de acertar. E todos nós estamos sob a proteção de, não vou dizer do anjo da guarda só não, mas de inúmeros amigos espirituais. Tem uma turma de amigos espirituais torcendo para que a gente vença as dificuldades, nos ajudando a superar a nós mesmos. Então, precisamos ter, como diz lá a questão 909 lá do Livro dos Espíritos, precisamos ter um pouco de boa vontade. E como eles dizem, muito pouco esforço precisaríamos para chegar a esse nível. Mas ainda nos falta essa decisão, ainda nos falta coragem para vencermos, principalmente a nós mesmos. Diga, Carlos. O Amorim levantou primeiro aí. Pode falar, Amorim. Posso? Então, quando a gente ainda não se deu conta, eu também não me dei, não, a gente não, é melhor falar, né? Eu ainda não me dei conta do seguinte, que por dentro, um bem a qualquer pessoa que esteja em dificuldades, você se alia à parentela espiritual daquele ser. Aí, gente, outra coisa que eu também não entendo, o ódio separa muito, mas o amor é um elo que se liga você com a parentela daquele que você assistiu, não importa como. Você tem uma ligação de amor que não vai se romper nunca. Quando estiver você em aflição, eles também vão saber. E, cara, esse elo do amor que não se rompe nunca vai estar operando. Então, você não precisa movimentar muito, não. É por dentro. Obrigado. Obrigado, Maria. Diga, Carlos. Você estava falando das palavras duras de Jesus, né? Mas se a gente inverter aqui e falar, você cometeu todos esses erros aí, e ele querer dizer, você se afastou de mim. Você fez tudo isso, acabou se afastando de mim. Então, para você, infelizmente, vai ter pranto e ranger de dente. Aí não parece ser tão duro, né? Ele querendo explicar, você que fez tudo isso, acabou se afastando de mim. Uhum. O que Também cabe, né? sim, o que em realidade é a mesma ideia, né? O que é quando afastar-vos Só de tira a mim. dureza da Sim, só imposição, né? tira a Afastai-vos de dureza mim. da expressão, né? A inflexão da fala, que é mais contundente. Mas nós já sabemos. Eu até coloquei no grupo aí uma mensagem lá do Pão Nosso, a regra áurea, né? Aprendemos isso aí ao longo do tempo. Nós já sabemos
que caminho tomar. Agora, é claro, de novo, como espíritos imperfeitos, como espíritos de terceira ordem, temos dificuldade. Tiveram dificuldade, Bom, haja vista os próprios discípulos de Jesus. Ainda agora há pouco estava numa reunião que a gente estava discutindo, estudando o livro Missionário da Luz, e eu me lembrei de uma fala de Paulo, né? Quando ele diz: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse justo esse. eu ainda faço. Isso é Paulo. Não é nem Saulo. É Paulo. Com as dificuldades. Então, se Paulo tem dificuldade de fazer o bem, imagine eu, né, que estou aí alguns milhões de anos-luz do Paulo. Eu também. Pois é, todos nós, né, Pedro? De uma maneira geral, né? Claro, quem quisesse incluir aí no time, né? Mas eu me incluo no time aí com toda certeza, vai ser dificuldade. Por isso é importante entendermos, nós somos limitados, como espíritos de terceira ordem, como espíritos imperfeitos. E de imperfeito não sai perfeição. De imperfeito não sai coisas, não sai ações perfeitas. Ainda temos muito que trabalhar. Agora, Olha, ao longo só concluir, Mauri, ao longo da vida de Paulo, quando ele está lá no final da vida dele, né, aí ele tem uma outra fala que também é muito simbólica, que é muito característica. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. Então, ele saiu do não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero, para não sou eu mais quem vivo, o Cristo vive em mim. E se ele vive no Paulo, né, se o Paulo conseguiu essa transformação, nós também conseguiremos. Vamos conseguir nessa encarnação? Não. Pelo menos eu não vou. Nessa encarnação eu não vou. Mas que eu vou conseguir isso um dia, não tenhamos nenhuma dúvida a respeito. Eu vou conseguir, sim, chegar lá e todos nós vamos conseguir chegar lá. Agora, o tempo aí é de cada um. Né? Como lembrou o Mauro aí, né? A dor de dente é de cada um. Então, o tempo também aqui somos nós que fazemos, dentro da liberdade que Deus nos deu para agirmos. Tudo bem? Valdir, é, Oi. não, eu me lembrei, você fica com uma salinha boa, né? Eu esqueci o nome do menino que falou, ele me deu a vez. Ele falou da estrada, né? Carlos. Quem? É o Carlos. Carlos. Pô, que beleza, olha só. A Mauri, hein? Jesus está nos conduzindo por uma estrada. Aí você pegou um caminho que está seguindo até junto. Mas você está indo tão longe que quando você quiser falar comigo, eu não vou te ouvir. Não tem. Mas Agora entrou. gravou de novo. Já voltou. Vamos lá. Verinha, continuemos? Vamos. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são só a salvaguarda da vida celeste, como a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão sua felicidade. Mas aquelas que violarem essas palavras serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as derrubarão. Perfeito. São eternas as palavras de Jesus. Aqui dentro da minha tradução, que é um pouco diferente da sua. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Este, sim, não tem a verdade. Ele é a verdade. Nós temos pedaços de verdade. Nós temos partes de verdade, mas não temos a verdade. Não, Jesus, sim, é a verdade. E por isso, as palavras dele são eternas. E não são palavras para o planeta Terra. São palavras para o universo. As leis de Deus
Não são leis somente do planeta Terra. São leis do universo. Então, por isso as palavras dele são eternas. E nos dá, como ele diz aqui, vou voltar aqui, constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nas palavras, serão estáveis como a casa sobre a rocha. E, de novo, são figuras de linguagem. E essa casa sobre a rocha, aqui se refere Jesus, a que se refere aqui Kardec, somos nós. Nós somos a casa. Nós precisamos ler o Evangelho como se estivesse sendo escrito para a gente. Então, o Evangelho foi escrito para mim. Então, eu pego uma parte do Evangelho, leio, o que que eu posso fazer em relação a isso? O que que eu posso mudar em mim em relação a isso? Porque essa é a ideia do Evangelho. Nos transformarmos através do conhecimento. Como lembra lá o Antônio sempre nas quartas-feiras, o conhecimento nos liberta. E é por isso que o Espírito de Verdade nos diz que nós precisamos amar em primeiro plano, mas instruirmos-nos em segundo plano, com toda certeza. Diga de novo aí, Amaury. É, voltando de uma visita ao abrigo lá em Casimiro, a gente sempre fazia uma resenha de tudo que aconteceu, era muito bonito, é muito proveitoso, né? Um amigo falou, se colocou assim para nós: olha, a sociedade realmente, o município, a prefeitura, ainda não podem fazer o trabalho direitinho, porque nós é que precisamos olhar para o alto e nos depararmos com a deficiência para ver se nós não movimentamos. Ainda não dá para fazer direito. Os comandantes, né, das massas, porque nós é que estamos atrasados. Eu achei muito bom. Poxa. É a oportunidade que Deus nos dá. Me lembro sempre a história aqui que o Mauro conta lá da irmã Aparecida, lá do Sim. Hospital de Fogo Sim, Selvagem. É a oportunidade que Deus nos dá. E ele vai nos repetindo essas oportunidades quantas vezes forem necessárias. Né? No caso dela, pelo menos 3 ou 4 reencarnações para fazer uma obra. E a gente vai postergando, postergando, É. até que chega uma mestra, como diria Francisco de Assis, né? A irmã Dor, que chega e nos convoca mais diretamente ao exercício, à prática desse trabalho. E não é o dinheiro, não é o poder que nos faz cumprir as determinações. Porque a irmã Aparecida reencarnou algumas vezes com poder, com dinheiro e não fez. Eu acredito muito, aí a opinião do Valdenir, tá? Eu acredito muito que se o Chico Xavier tivesse nascido na família Rockefeller, não teria sido Chico Xavier. As facilidades acabam nos desviando, de certo modo. É claro que o Chico tem uma elevação muito maior. Podia até vencer isso, né? Como Francisco de Assis venceu. Nasceu rico e abriu mão da riqueza e foi casar com a pobreza, né? O Chico casou com a catarata, o Francisco de Assis casou com a pobreza, né? Casou com a irmã pobreza. Mas a riqueza é uma prova muito difícil e não garante sucesso, como não garantiu para a Aparecida. Ela teve 2 ou 3 reencarnações e não conseguiu. Quando veio pobre, sem recursos, com dificuldades, aí ela consegue. Então, a gente precisa olhar para isso e aprender com isso também. Continuemos? Vamos. Muito Desculpa, Vera. O Carlos ok. Desculpa, Carlos. Não, desculpa, eu que demorei a levantar aqui. Esse finalzinho que ele fala né, que ele dá esse puxão de orelha, né? E nós, nas instituições humanas, políticas, sociais e religiosas. Aí ela se aproxima da verdade
vão ser edificadas na rocha. Porém, as outras que violam essas palavras vão ser arrastadas. Isso também remete ao que a gente está passando, né? Tudo que a gente está meio chateado, indignado, vai se arrastar. Porque vai ficar, é o que está escrito aí nas instituições, na rocha, né? Se você edificar tudo isso na rocha, fica. Mas o que a gente está vendo que está indignando a gente vai ser arrastado. A indignação, ela não é ruim. Eu não posso concordar, eu não posso estar alegre, estar feliz com o equívoco, com o erro. O que eu não devo, eu não posso, no meu caso, eu não posso, é julgar. Até porque eu não sei se eu estivesse lá, eu faria diferente. Como falei agora há pouco, né? Se eu tivesse nascido na família Rockefeller, eu não estava agora no grupo de estudo. Se eu tivesse muito dinheiro, muito provavelmente agora eu estaria, sei lá, viajando, passeando, numa boate, sei lá, qualquer coisa, outra, mas não estaria no grupo de estudo. Porque o poder, o dinheiro, é uma prova muito perigosa, muito difícil. Por isso, a gente tem que olhar para isso. Como é que está a minha casa? Não é a casa do governo XYZ ou do fulano ou do Beltrano. Como é que está a minha casa? Onde eu estou construindo a minha casa? Eu sempre lembro do Bezerra. Bezerra construiu a casa na rocha. Veio a tempestade, veio a chuva, veio o vento e ele segurou. Ele enterrou, se não me engano, 9 filhos. Será que quem de nós estaria com essa disposição, com essa força? E superou. Né? O filho teve dificuldade, acabou desencarnando através de um processo de obsessão, um processo obsessivo, e ele continuou trabalhando, continuou servindo. Então, como é que nós estamos construindo a nossa casa? Porque nós podemos estar num planeta de expiação e provas e sermos ou estarmos na posição de espíritos em regeneração ou regenerado. Espírito de segunda ordem. Conforme está lá no livro dos Espíritos, né, na escala espírita, Kardec detalha lá as situações das diversas classes, das diversas ordens. Então, aí, Carlos, eu olho muito pessoalmente a minha casa. A casa do outro, ele vai ter que responder. Isso Eu que. só citei porque ele cita, né, as Uhum. instituições. A gente fica indignado, é claro que fica. Né? Tem situações aí que, né, o nosso. Eu vi um dia desse uma mensagem do nosso ex-governador. Meu Deus do céu. Tem que ter muita caridade. Tem que ter um espírito de renúncia muito grande para não desejar mal. Mas é um esforço que eu tenho que fazer. É ali que está a minha prova. É aqui que está a minha prova. Como diz lá o Evangelho, já que tu dizes ser cristão, sede-o. Então, nós precisamos ser cristão. Diga aí, Angélica, você levantou a mão, baixou a mão, levantou de novo, demorei tanto, né? Não, é porque eu ia falar, mas o Carlos já falou e você explicou muito bem. Mais ou menos era o que o Carlos entendeu também das instituições. E uma dúvida que eu queria tirar quando não são as informações dos espíritos, né? É sempre Kardec, por exemplo, essa parte aqui são informações que Kardec colocou, Sim, é texto de Kardec palavras dele. e dos espíritos. As Essas aí são instruções, instruções, né? instruções dos espíritos começam no item 13 desse Sim, capítulo. aí tem sempre o nome, né? Agora, Sim, quando não tem, é Kardec, é tudo, Kardec. né? Até aqui é Kardec. Uhum. Os textos são de Kardec. Ver a coerência dos textos, né? Ele está sempre muito coerente no que ele está falando, no que os espíritos estão falando, até porque ele é um espírito tão elevado quanto aqueles que o ajudaram, ou talvez até mais que alguns, do que aqueles que o ajudaram na codificação. Diga, Rosângela. Oi, meu bem.
Boa noite, porque eu ainda não tinha dado, já estamos terminando. Não, sobre essa parte do estudo, onde falou que já até foram citadas essas partes humanas, políticas e sociais, embora a gente saiba que a gente precisa exercitar esse lado mesmo de compreender a nossa casa, diante do que a gente está passando, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, essas revoltas, esses sentimentos, eles nascem porque a gente sabe que no mundo de provas e expiações, onde nós estamos tentando nos melhorar, mas a dificuldade que a gente ainda enfrenta, né? Eu, por exemplo, outro dia, eu não lembro direito a situação, mas eu me lembro que eu vim fazer alguma coisa aqui em cima e eu senti uma revolta tão grande contra o. Ih, meu Deus, não fugiu o nome dele, desse careca aí do judiciário, mas eu senti uma raiva tão grande Deixa que para ao, lá, não me... precisa falar o nome, não. que ao mesmo tempo que eu senti, eu sentei aqui onde estou e eu comecei a orar por ele. Porque eu falei, meu Deus, se esse sentimento nasceu em mim agora, quantas pessoas não estão emanando para essa pessoa, que ao invés que ele seja iluminado, porque foi um sentimento tão grande, mas que no momento eu consegui retroceder e orar para que as pessoas pudessem até modificar da mesma forma que eu consegui, os sentimentos que, como surgiu para mim, surgiu para várias pessoas. E aí é isso. A gente tem muita dificuldade diante do que está passando, a gente sabe que tem que melhorar a nossa casa, o nosso eu, mas eu acho que, diante de tantas energias, tem horas que a gente se abate de verdade, porque ainda não conseguimos ser fortes o suficiente para vencer essa luta. Então, acho que isso aí é gradativo, embora a gente tenha que fazer, mas ainda está sendo um passinho de cada vez, porque a emanação de sentimentos ainda, a vibração é muito grande. Então, a gente, acho que também abala um pouquinho de nós. Assim é o que eu penso. Comentar, Mauro? Comenta aí. Não, a Rosângela, na verdade, ela trouxe uma reflexão que atinge a todos nós, né? Qual de nós, você começou falando isso hoje no estudo, né? A questão das tempestades. Essa é uma das tempestades, que muitas das vezes nos assola de forma repentina, e nós temos que ter essa maturidade, esse equilíbrio para, opa, peraí, deixa eu botar aqui, não vou afogar aqui não, né? Deixa eu respirar, porque eu vou sair dessa aqui. Foi o que ela fez. Como é que ela respirou? Parou, pensou, peraí, esse não é o meu papel, né? Então, deixa eu vibrar por ele, porque, de fato, essas pessoas precisam de lucidez, né? Precisam ter lá uma avalanche, uma tempestade, né? De boas vibrações para que eles tenham lucidez e saiam desse círculo que entraram, né? E que só estão arrastando-os para o sofrimento futuro. Então, Rosângela, essa sua experiência que você compartilhou conosco tem que ser o ânimo de todos nós, né? Porque isso bate à porta de todos nós. Ninguém está isento de ser tomado por esse tipo de reação, mas nós temos que, de forma preventiva ou reativa, retomarmos a posição do verdadeiro cristão, né? Obrigado, Olha, Rosângela. E aí, Rosângela, só um minutinho. A gente precisa ter a compreensão também, pelo menos assim eu penso, de que não é pecado você se indignar, você sentir essa tempestade, sentir essa raiva. Nós ainda somos espíritos com esse nível de sentimento.
Então, nós ainda sentimos raiva. O que nós precisamos ou precisaríamos evitar é alimentar a raiva. É o que você fez. Você parou, pensou, isso aqui não dá para alimentar. Deixa eu mudar, né, a vibração, mudar a sintonia. Mas sentir, se indignar o que nós achamos de injustiça, é claro que não tem injustiçados no planeta ou no universo, mas nós cometemos injustiças, mas não tem injustiçado. Mas então, quando nós vemos uma injustiça nesse aspecto, é claro que nos indignamos, é claro que ficamos com raiva, né? E queremos enforcar. De novo, lembrando a fala de Paulo. O bem que eu quero, eu ainda não faço. Paulo. Então, a gente tem que ter essa compreensão também para não se chicotear, porque senão a gente pega um chicote e começa, eu sou espírita, eu tenho que... Não, eu sou um espírito imperfeito a caminho da luz. Vou chegar na luz? Vou. Eu sou a luz do mundo? Sou. Só preciso fazer brilhar essa luz. Senão a gente fica preso nessa ideia da nossa pequenez, da nossa culpa. Eu não posso sentir, eu não posso pensar, eu não posso. Eu posso. O que eu não devo é, como disse, alimentar essas ideias. O Pedro tinha levantado a mão também. Quer falar, Sim. Pedro? Não, é só um detalhe com relação ao Evangelho, que foi escrito onde Kardec se isolou para escrever o Evangelho, né? Para publicar, para compilar o Evangelho. E aí, certa vez, chegou uma senhora lá na residência dele, e a dona Amélie Boudet atendeu. E essa senhora, aí ela falou que ele não estava, né? Tinha se retirado, qualquer coisa, para algum lugar. E essa senhora começou a ter uma visão. E ela viu o Allan Kardec escrevendo o Evangelho, ela não falou, não citou o Evangelho, mas escrevendo no livro. E junto dele, assim, uma série de espíritos iluminados, mas que dentre eles existia um com uma luz muito mais forte e se destacava dos demais. Então, o Evangelho foi assim, foi necessário Allan Kardec se isolar, né, para poder trazer essas informações para a gente. Por isso que a nossa irmã Angélica aí vamos dizer assim, não conseguiu entender de quem eram as palavras que está aqui no item 9, né? Mas são as palavras de Kardec e provavelmente inspirado pela espiritualidade superior. Só isso. Com certeza inspirado, né, Pedro? Porque o livro dos Espíritos ele precisava fazer perguntas. O Evangelho é muito mais compilação de texto e aí juntando a mensagem dos Espíritos. Mas boa parte do trabalho é dele. Lá no livro dos Espíritos, ele faz alguns comentários a algumas questões. Mas no Evangelho, não. O Evangelho, a gente pode dizer, metade do Evangelho foi ele que escreveu. Metade do livro foi ele que escreveu. E a sua lembrança foi muito interessante. Eu tinha até me esquecido disso. Ele realmente se recolhe e, quando ele termina de escrever o Evangelho, ele volta para Paris, que ele não está nem em Paris, ele vai para uma cidade do interior para poder escrever esse livro. Maurinho, 21, 22. Vamos parar aqui nesse item? Vamos parar aqui. Sim. Item 10. Item Muito. 10, isso. Uhum. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Isso. Perfeito. Bom, meus irmãos, nós temos uma irmã, né, que vamos vibrar por ela, que desencarnou hoje, nossa irmã Celi Mululo de Barros, né? Tia do nosso irmão Carlos, desencarnou hoje à tarde, e vamos colocá-la em nossas vibrações. Assim também envolvendo a todos aqueles que estão passando nesse instante por dificuldades, por aflições,
para que possam resistir a essas tempestades, porque após a tempestade, com certeza virá a bonança, mas que a gente possa ser resistente, né, às dificuldades que são inerentes em nossa jornada. Então, Jesus amigo, na confiança de tua presença junto a nós, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir das tuas coisas, ouvir os teus exemplos e os teus ensinos. Que essa luz que vem iluminar nossas consciências também ilumine, Jesus, o caminho desses irmãos, dessa nossa irmã que retorna hoje à pátria espiritual, juntamente com tantos outros que seguem a mesma jornada de retorno. Aqueles que aqui estão, Jesus, e nos incluímos todos nesse grande grupo, que essa mesma luz também nos ilumine, o entendimento, o caminhar, nos dê fortaleza de ânimo para vencermos as nossas dificuldades. E com a certeza, Jesus, de tu estás com a mão estendida sobre nós. Que as tuas bênçãos de amor venham até nós, nos alcance e encontre morada em nossas almas. Assim, Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, despeça-nos com a tua paz, e que esta paz perdure em nossos corações até novo encontro. Obrigada, Senhor, por tudo, que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.